Pronto. Seria muito bom se você puder A contribuir gente tá depois. sofrendo com inclusive a gente não conseguia. Podem falar mais aí um pouquinho para mim ver aqui? Oi, oi. Pronto, Oi, 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 oi. acho que pegou agora. Falou. Pronto. Ok, gente. Vamos lá. Estamos gravando. Estamos aqui ao vivo, né? Vamos fazer a live. E aí, pessoal, nessa live de hoje vamos discutir aqui o Pandemia. famoso lotes. E aí, tá tudo bem aí, Ana Teresa? Só para saber se ela está ouvindo. Tava ajeitando Ah, aqui. sim. Não, tudo bem. Se for problema da câmera também, acho que só falar também tá de boa. Então, só para descrever bem assim que essa entrevista de hoje seria mais para a gente realmente se conhecer melhor e poder tirar alguns entendimentos do que a gente pode fazer para as próximas aulas serem mais proveitosas quando a gente iniciar com uma nova turma e tal. Também para você conhecer a gente, que é a pessoa que você está, que vai ficar trabalhando e tal. Por causa que a gente mal teve esse contato É verdade. no Lattes, né? Ainda mais com as outras pessoas. Aí a gente tem uma entrevista pré-moldada, digamos, mas pode ter interrupções, é só para seguir um ritmo mesmo de como vai começar. Você quer iniciar e tá aberto, né? Tá sim. Acho que eu posso fazer as perguntas. Ok. É, Mas você também pode perguntar pra gente, é tipo, livre pra Certo, eu você. tenho uma. Você é brasileiro? Porque você puxa pelo R, né? Assim. Eu sou, mas eu tenho esse R puxadinho mesmo. É interessante. Parece Mas é tranquilo. alguém da África, talvez de Angola, não sei, Moçambique. Eles têm um R, né? Assim, igual a você. Sim, sim, sim. Ou carioca, né? Os cariocas também têm uma tendência a puxar pelo R e não pelo R, né? Como nós aqui falamos. Pronto, primeira pergunta já fiz aqui. Já começou bem. a primeira pergunta da listinha aqui é qual o seu curso de graduação? Faça comigo. Meu curso de graduação. Eu fiz o curso de Educação Artística. Comecei em 93, né, na verdade. Naquele tempo era vestibular e a gente tinha que ir sabe onde é o IFRN ali do centro de Natal, ali Uhum. naquele prédio bem bonito, né? Bom, antigamente ali era a TV universitária, era ali a TV universitária, naquele prédio, né? Ou seja, pertencia ao FRN, ou era alugada, e tal. Então a gente fazia matrícula também ali na parte de trás, ali na Princesa Isabel. E, bom, fiz a minha graduação em Educação Artística, voltada, né, para as artes visuais. Eu acho esquisitíssimo isso. Só uma pergunta que Op, meio que me surgiu. Isso foi em qual ano? Você... 92, 1992. E fiz o vestibular em 93. Algumas coisas interessantes que aconteceram. Vocês têm tempo, né, aí? Porque a gente começa a conversar e começa a se lembrar de coisas que nem lembrava mais. Por exemplo, no ano que eu fiz o vestibular, eu morava em Manhuíza, é, trabalhava em uma gráfica na Ribeira, né? Muitas vezes eu tinha que ir a pé, porque tinha vale transporte e tal, mas nunca dá, né? Interessante, o vale transporte nunca dá para andar o mês todo, né? O patrão nunca percebe isso. Então eu tinha que ir a pé e tal. E tinha que andar o bairro inteiro de Manhuíza, né? Eu morava no tipo. ah, no lugar mais distante que existe de Manhuíza para chegar ao centro, que é conhecido como Barro Duro, sei lá, eu não sei mais como é que se chama hoje em dia. Mas é ali perto do Farol, né? Depois do Farol que eu morava. Então tinha que andar todos os dias, ou quer dizer, sempre, né? O bairro inteiro para poder chegar no trabalho. Então fui convidado por Luiz Elson,
fui convidado, não. Eu trabalhava nessa gráfica, né, em uma gráfica. Horrível, gráfica ruim, meu Deus do céu. Pagava ruim e cobrava demais, era horrível. Mas, primeiro emprego, né? A gente sempre passa por isso, aqui e acolá. Passo por isso até hoje, por sinal. É, e aí, um dos serviços era para fazer uma edição, uma editoração de uma revista em quadrinho, né? Antigamente era tudo manual, né? Então a gente tinha que colar as letrinhas, né? Ou fazer à mão, né? Então fazia o balãozinho e tal. Então era totalmente manual. E aí Luiz Elcio, né? Subiu lá no primeiro andar, que era onde eu trabalhava. Aí falou: e aí, Lula, tudo bom? Como é que vai? Naquele tempo era só Luiz mesmo. E aí, Luiz Antônio, tudo bem? Como é que vai e tal? Eu falei: tá, tudo bem. Rapaz, homem, por que você não faz o vestibular? Termina amanhã a inscrição. Eu falei: eu nunca nem, né? A gente não imagina. Quando a gente mora num bairro pobre, sei lá, popular, a gente não pensa, a gente pensa em trabalhar e vivendo, né? Aí Luiz Alves veio com essa pra mim: olha, amanhã tá acabando as inscrições, né? Aí eu falei: tá, beleza. Eu fiz a inscrição no mesmo dia, né, para não perder nada. Tive que subir lá na, na, na- na Princesa Isabel. Não almocei naquele dia, né? Voltei pra gráfica. E aí passei, né, no vestibular. Uma coisa interessante que aconteceu é que é, no ano que eu fiz o vestibular, apenas 3 pessoas no bairro inteiro fez, né? Uma Lisa inteira fez e só eu passei nesse vestibular em artes. Acho que um ano depois passaram 5 pessoas do meu bairro. Inclusive hoje tem professores da universidade, tem professores do IFRN e também professores da rede estadual e municipal que são que assim, graças essa primeira entrada que nós fizemos, né, nesse primeiro ano, a gente conseguiu outras pessoas bom, graças a Deus até hoje estamos seguindo. Fiz o curso, né, de graduação. Eu não entendia porque era que tinha que fazer o curso de educação artística, artes visuais. Não, artes plásticas, não, era artes visuais mesmo, artes plásticas, enfim. Aí eu falava: cara, não é arte, não. Eu primeiro tenho que fazer um curso de arte para depois fazer uma especialização em alguma coisa aqui. Aí não, você vai ser professor de todas as áreas, mas você vai ter um direcionamento para artes visuais. Eu falei: tá, beleza. Eu falei: uma hora isso melhora, né? Porque um médico, quando sai do curso de medicina, ele sai como um clínico geral, né? Depois é que ele vai se especializar, né? Mesma coisa de engenheiro, enfim. A arte não, a arte você já começa especialista. Você já é um especialista quando você sai. Já devia sair com monografia, cara, e não com TCC desse negócio. Mas enfim, eu fiz, né, o curso, adorei a parte prática, mas eu sabia que seria, se eu fizesse logo a parte prática, eu iria gostar ou não, e depois iria cansar se eu começasse pela parte, se eu fosse terminar pela parte teórica. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz toda a parte teórica no começo do curso. Então fiz escrita, comunicação. Eu não sei como é a grade hoje em dia, mas era tipo coisas assim, né? Psicologia, eh, cultura brasileira, enfim, foram várias e várias aulas apenas teórica, né? Então eu passei, acho que 2 anos ou um ano e meio só na parte teórica, né? E aí naquele tempo a gente podia, né? Você podia se direcionar para o que você quisesse, porque sempre tinha todas as disciplinas sendo ofertadas. E aí, quando foi a partir de 96, eu acho, aí eu comecei com a parte prática. Aí comecei com desenho, né, com desenho industrial, um desenho técnico também, desenho de observação, escultura, enfim, as partes práticas, né, que eu achei massa, né. E aí tive que fazer também a parte de ensino também. Mas aí realmente foi lá no final mesmo, assim, tipo, eu fiz em um semestre. Hoje em dia vocês só fazem 3, né? No meu tempo eram 2, então eu tinha que fazer experiência de classe, eu acho, para ensino fundamental e 2 para ensino médio. E eu tinha que ministrar 3 aulas, se eu não me engano, em cada uma, né? Para ver, mas passei, enfim. Essa é a minha história na universidade, na graduação, né?
Existem muitas outras histórias para se contar, mas é melhor deixar para lá. Por enquanto, né, como professores, né, como Edson Claro, Eládio, foram pessoas importantíssimas na minha graduação. Mas isso aí a gente vê outro dia. Outra pergunta, eu acho, né? Respondi, Aninha? Eu acho que foi Ana, né? Não, foi Yara, não foi Yara. Foi sim, tá respondido. Pronto, tá show. Eles tinham pensado aqui numa pergunta, mas acho que você já respondeu essa pergunta também. Hã? Seria a instituição que você ingressar e tal, né? Então vamos passar. Tem a pergunta de qual ano você concluiu. Você falou que entrou em 90 e. 93. 93. Fiz em 92 o vestibular e entrei em 93. O ano que eu concluí. É, além de trabalhar numa gráfica, muito ruim por sinal, como eu falei, e ter que fazer o curso à noite, existiam disciplinas que eu tinha que pagar de dia. Então eu tinha que esperar de um semestre para o outro para poder pagar, ou seja, eu tinha que aproveitar ao máximo o meu tempo possível dentro da universidade à noite para poder ir deixando para depois, né, as matérias de dia, porque eu trabalhava. E aí surgiu uma oportunidade em trabalhar com computador, né? Eu já fazia letras no computador, já tinha a manha, né, de criar as tipologias, né, as fontes, tamanho, né, tudo isso em computador, apesar de antigamente ser tudo letra 7, né? A gente tinha que. Peraí, deixa eu fazer assim. Cadê? Não dá pra ver, né? Cadê? Tá aqui a mãozinha aqui. A gente tinha que pegar uma letrinha, né, e colar e riscava. Aí outra letrinha, colava e riscava. Então tinha todo um trabalho para fazer, mas nisso aí eu já trabalhava com a computação. Existiam dois computadores, um era um GPeto e o outro era um XT. O XT era só para letras grandes, a GPeto era para letras pequenas, então eu já tinha alguma coisa para trabalhar com computação. E aí surgiu uma oportunidade na Clima, uma, 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 uma gráfica, era tudo, né? Era gráfica, era editora, era livraria, era tudo, né? Era todo um conglomerado que tinha ali na Ribeira. Me lembro bem de Fátima, era a digitadora, mas ela trabalhava tipo só digitava, né? Ela não montava a arte. Então precisaram dessa arte e aí aos poucos ela foi saindo, né? Parece que foi pro Diário de Natal, enfim, freelance, alguma coisa assim. E aí eu comecei a trabalhar na Clima e comecei a trabalhar à tarde. E aí, show de bola, né? Consegui uns horários pela manhã para poder fazer. Começou a escassear os tipos de aula, porque eram muito específicas as aulas. Então, paguei pintura de manhã, né? Pô, pagar pintura à noite é sacanagem, né? Pô, sacanagem. Aí, aí paguei outras disciplinas, né? E aí comecei a trabalhar na Offset Gráfica, melhor gráfica do Natal. Aí a gráfica aí, viu? Bacana demais, assim, o patrão tinha um horário para trabalhar durante a semana, né? Então ele dizia, olha, sei lá, você trabalha na quarta-feira, você trabalha só à tarde, né? Mas em compensação você passa o resto da semana trabalhando uma hora a mais para tá bacana, bacana. Eu gostei, né, disso e graças a isso consegui terminar o curso em um tempo hábil longo, mas consegui fazer, né? Então eram 5 anos para fazer o curso, fiz em 6, né? Que 2 semestres eu tive que pagar assim de todo jeito. Então terminei em 99/1, né? Eu acho, barra 1. 99/1, no caso, o primeiro semestre de 1999. Era para terminar em 98, eu acho, 97, enfim. Eram 5 anos, né? Eu fiz em não. Eram 5 anos, eu fiz em 6 no caso, É porque são 2 semestres, eu penso que é um ano, logo. Mas é isso, 99 ponto. Real. Eu também estava vendo que tem alguns professores também que eles são dessa época, quando era, não sei, educação artística, era artes plásticas, que era estudar sobre tudo, né? Assim, sobre teatro, a dança. Sim, a gente fazia algumas disciplinas, né, chamadas FECA, que era fundamentos de estudos, sei lá, estudos fundamentais de cada disciplina, no caso, né? Então a gente passava 6 meses estudando música, eram dois, assim, era tipo o básico de música, eu, né, como artes visuais, estudar música, é,
Então era tipo fundamentos da música e fundamentos do coral, né, pra gente aprender a trabalhar com música e depois trabalhar com voz. Foi bacana, né? Por exemplo, tem vários professores que têm a minha idade e são afônicos, né? Tem calo nas pregas vocais, então ajudou muito, né? A questão musical, né? Para mim, porque a gente imposta a voz, a gente pode falar alto ou pode falar baixo sem gastar. A mesma coisa com teatro, que não foi bem teatro, né? O primeiro foi dança com Edson, Edson Claro. Foi interessante, foi, apesar de ser a parte prática da dança, a gente tinha que dançar para poder fazer as aulas, mas Edson era pau. Meu amigo, o cara era de lascar. Ele dizia texto tal, artigo não sei o que, página da página 3 à página 8. Então a gente tinha que ler. Se vire, né? E aí ele passava alguns questionários, fazia perguntas, né? Então a gente... O cara era muito bom assim, tipo, era de 6h30, sei lá, 7 horas da noite até 10 horas da noite, era só prática e teoria, prática e teoria o tempo todo, foi muito bacana. Eu agradeço demais ao meu tempo que eu passei na faculdade nesse tempo, né? A partir de 96, foi 96? Acho que foi. Aí mudaram a grade. Aí a grade era mais específica ainda. A minha já era específica e ficou mais específica ainda. Quem estuda, sei lá, design, né, que parou, o nome era desenho técnico antigamente, curso de desenho técnico. Hoje em dia estuda design, né? Então o curso de design era só design, você estudava à noite. O curso, aí surgiu também o curso de dança depois, né? Era artes cênicas, né? Não tinha o nome dança e teatro, era artes cênicas. Que eu acredito que é o correto, sabe? Porque tudo bem, beleza. Tem dança. Eu nem sei se vocês. Ah, vocês são de artes visuais, né? A gente pode falar mal do pessoal de dança aqui. Eu tô gravando, daqui a pouco tá no YouTube essa história. Mas assim, você trabalha com dança e teatro, é o quê? Corpo, né? Então, tudo era englobado em artes cênicas. E aí, hoje em dia, eu inclusive perdi um concurso para ensinar no Kennedy, porque eu defendi, né, no caso, o uso das artes cênicas. E a mulher e a professora lá falou: não, não é artes cênicas, é é, dança e teatro. Aí eu falei: tá, beleza, vamos conversar aqui. Não, não vamos conversar, nós estamos em um concurso, tal. Eu falei: tá, então deixa eu só dizer duas coisas. Performance é o quê? Aí ela: não, é teatro. Eu falei: você tem certeza que é teatro? Porque envolve, beleza, envolve o corpo, aí envolve música, envolve artes visuais, envolve vídeo, envolve... E aí? Afinal de contas, o que é? Você não tem que ter um pouco mais de conhecimento além do próprio teatro para trabalhar com a performance? E aí vem uma outra coisa: o que é que diabo é circo? Uma das artes mais antigas que existe. O que é? Onde se enquadra o circo dentro das artes? Ou dentro do teatro, ou dentro da dança, ou dentro de quê, afinal de contas? Aí, bom, enfim. Eu acho que tem Resultado, não passei, né? um detalhe, tem uma disciplina que é da palhaçaria, parece, no curso de teatro. Uhum. Eu acho que é em teatro, não sei. Pois Mas é. acho que possivelmente pode ter em dança também, não sei dizer. Eu fiz uma disciplina com um boy de dança no semestre passado, eu fiz corpo e passo. E aí ele trabalha no circo, ele dançando e fazendo umas paradas lá com uma galera. Jean, o nome dele, ele trabalha no circo aí na IN e o bicho é de dança. Enfim, varia. Varia, né? Mas enfim, acho que artes cênicas seria mais bem aceito dentro sei lá, dentro de uma visão mais É, holística do que seja a única essa coisa arte que eu cênica, né? digo é que você não estava errado, claro que eu não sou nem especialista no assunto, mas tipo, você não estava errado em dizer realmente que é artes cênicas naquele local. Porque, tipo, de fato, tudo isso está englobado dentro das artes cênicas. Agora, a questão que eu também vejo no caso da UF em ter dividido esses cursos é para realmente a galera ser mais especialista em, digamos, dança e outra parte teatro.
que seria estudar todos os outros, assim como seria também estudar as artes plásticas, que seriam várias coisas juntas e tal. Mas eu acredito também que não impediria de você aprender outras coisas que não fosse a sua própria área. Compreende? Um Sim, sim. professor tem que conhecer o básico, Disciplinaridade, né? tem que conhecer o básico, né, do que seja a arte, né? A arte, quando a arte surgiu, ela não nasceu arte cênica, não existia um ABNCC para dizer, olha, o aluno tem que ter tal, tem os nomezinhos lá, né? Como é habilidade, né? Tem que ter tal habilidade para isso, para isso, para isso, para isso, tem que ter. Não, a arte surgiu como é um conjunto, né? Quando sei lá, os homens matavam um animal e cortava a cabeça e botava a cabeça na sua própria cabeça e encenava como foi a morte do animal tal. Sabe, surgiu tudo junto, era o que? Era dança, era teatro, ele tinha que desenhar na pedra para poder é, dizer como foi que matou, né? Enfim, a arte ela é global, né? Então defendo sim, continuo defendendo, não passei naquele concurso, mas um dia eu passo em algum outro. Mas defendo a não é multidisciplinaridade, cara, tem um nomezinho para isso. Que o pessoal diz assim, isso aí não é interdisciplinaridade, é entre disciplinas. Daqui a pouco eu chego lá. Vamos lá, vamos à próxima pergunta aí, nossa conversa aí. Foram boas colocações. É... Aninha não fala nada não, é? Tereza. Ana, quer, Mas faz... quer fazer a pergunta, continuar as perguntas, Yara? Tá, a próxima pergunta é se você fez algum curso de atualização e se sim, qual? Ou quais? Ah, tipo, uma especialização, um É, curso livre, um algum mestrado, um. pós, pós a graduação. Certo. Bom, é, eu tenho dois mestrados, né, um em arte e um em educação, e tenho uma especialização em cinema, né? A, a- o primeiro mestrado foi feito entre 2011 e 2013, falando sobre educação pela FAC Norte primeiro, né? E depois não deu certo porque eles tinham que ter um código KNAI para o curso, então ficou pela Gama Filho. Gostei do curso bacana, gostei. A gente aprende um pouco mais sobre o que é educação mesmo, né? As teorias da educação, o envolvimento com Paulo Freire, John Dewey, pô, bacana demais. Quando você começa a descobrir esses caras, você diz assim, cara, a gente tá muito errado. Esse mundo que a gente vive hoje em dia tá muito errado, cara. E é, 2013, não, 2015 fiz uma especialização em cinema. Eu que estava querendo fazer um outro mestrado em artes, né? Mas não tinha, né? O mestrado era mais próximo, acho que era em Recife. Então, pô, sacanagem, né? Foi, e dia sim, dia não, sei lá para Recife é meio caro. Mas surgiu uma especialização em cinema, que foi uma mistura do departamento de comunicação social com o departamento de arte com a UFPE. Eu acho que tem esse curso até hoje, né? Eu indico que vocês façam também, é bacana para vocês compreenderem a linguagem que vivemos hoje, né? Nós vivemos uma linguagem muito visual e uma linguagem visual de gravação. Então, a gente aprende a gravar e também o porquê gravar, como gravar, aonde gravar, enfim. Muito bacana. E aí em 2017, não, 2017? 2018, fiz agora um mestrado em artes, né, defendendo. Em todos eu defendo, no primeiro mestrado, na especialização e no outro mestrado defendendo o desenho animado, né, que é a arte que eu mais gosto de trabalhar. Mas a minha experiência é um pouquinho maior do que essa aí, não é só desenho animado não, tem outras cositas para falar também. Mas é isso, né? São esses cursos. Eu acredito que o desenho animado ele já vai só
desenho animado, tipo, já vai incorporar várias outras questões do cinema, Sim. do fundamento também da linguagem visual, etc. Então, de fato, é bastante coisa. Exato. É, dizem, dizem as teorias clássicas, né, das sete artes, né, até eu acho que 1950, 1960, sobre escultura, desenho, pintura, enfim, dança, né, tal. E tem o cinema, né, como a sétima arte, por ser a arte mais completa ou mais complexa, né, porque envolve tudo, né, envolve artes visuais, dança, teatro. Você tem que saber tudo, né, para poder fazer cinema. Aí surge o desenho animado, cara. É outra vibe, é outra coisa, assim. Você não precisa de uma história, né, para fazer um desenho animado. Se você fizer um palito andar, você está fazendo desenho animado, sabe? É uma variante diferente da arte, o desenho animado. E, ah, bom, falando especificamente sobre desenho animado, o pessoal diz que, quando fala, não, o que que é desenho animado afinal de contas? Não, é uma linguagem, né? É uma das linguagens do cinema, tal. Aí, cara, não é não, cara, não é não. Não diz isso não, bicho. Não diz isso não. O cinema que é um tipo de desenho animado, cara. Só que é feito com máquinas e tal, porque veio antes, entendeu? Fica. É esquisito você dizer que desenho animado é um tipo de cinema. Não é, não é. Você pode fazer desenho animado sem precisar de filme, sem precisar de, de uma tela, sei lá, de um computador. Você pode fazer desenho animado sem isso, né? Então, o cinema, sim, o cinema precisa de toda uma tecnologia para poder trabalhar também. Eu acho que é isso, né? A questão do. Ah, porque você fez a pergunta sobre o desenho animado, né? Pronto, é isso. O desenho animado é algo. Tá em outra vibe, tá em outra onda assim, sabe? Tá. Eu imagino. Então você colocaria ele na oitava arte, né? Depois do cinema. Na verdade, existe um termo que é o nona arte, né? Que são as histórias em quadrinhos. Eu nem sei qual é a oitava arte. Qual é a oitava arte? Eu não sei. Não sei qual é a oitava arte. Ah, segundo essas linguagens, né? No caso. Ah, sim, sobre a arte ser completa, que era isso que eu estava falando, né? A gente começou a falar de desenho animado. Mas aí chega uma outra coisa depois de desenho animado que chama-se videogame, cara. Bicho. Eu acho que é esse que é o nona arte, né? Não, não, nona arte eu acho que desde os anos 80 que existe esse termo, né? Não sei qual é. Mas se não fosse o videogame não for a décima arte, mas pô, é nota 10, viu? Bacana, bacana. É bem mais completo do que o cinema. Ok, ok. Continuando então, quais conteúdos você trabalha em artes visuais? Você costuma trabalhar como professor de artes visuais? Ok. Eu tenho uma metodologia muito. Não é própria, é muito específica para trabalhar com meus alunos. Em todas as disciplinas, mesmo quando eu trabalhava com o ensino fundamental, quer dizer, eu voltei a trabalhar agora, mas quero voltar-me novamente para o ensino médio, eu tento me direcionar a dois assuntos mais especificamente, né, dentro das artes visuais, que é a animação e o audiovisual. Nós vivemos, como eu acabei de dizer, né, nós vivemos em um mundo muito imagético. Uma pessoa surda, ela vê pela imagem, né? Ela lê pela imagem, ela observa o mundo pela imagem. E uma pessoa que é cega, ela vê imagens sem existir imagens, né? Também. Então, mesmo essas pessoas têm um direcionamento muito imagético. E a sociedade como um todo, ela também tem essa questão de se viver em um mundo de imagens, o tempo todo imagens. Não sei se vocês assistiram Si, né, com aquele Jason Momoa. Existem alguns erros no seriado que, tipo assim, depois de 400 anos as pessoas não veem, né? Todas as pessoas são cegas no mundo inteiro. E aí dentro do filme tem um negócio assim, sim, mas você imagina o quê? Eu falo, pô, peraí, imagina a imagem, cara. É um pequeno erro aí, viu? Esse roteiro aí tá meio esquisito aí. Mas enfim, vivemos em um mundo imagético e nós devemos ao menos aprender o básico de se trabalhar com isso. Então, nas primeiras séries,
eu faço envolvimento com os meus alunos. É claro que também tem a teoria, né? E eu tenho que fazer com que o livro trabalhe junto com a minha disciplina. Eu gostaria que vocês também aprendessem a fazer isso, tá certo? Vocês têm uma forma de trabalhar. Então aproveite o livro e transforma aquele conteúdo no que você sabe fazer, no que você sabe trabalhar. Na primeira série eu trabalho com os conteúdos básicos do desenho, né? Então, ponto, linha, explico ah, o mínimo sobre como trabalhar com cores e tal. Só que isso não é dizendo ao aluno como trabalhar isso no caderno ou no livro, é no celular. Então eu já começo a trabalhar com o aluno no primeiro bimestre, já trabalhando com o celular, a fazer os pontos, fazer as linhas, uso programas específicos, né? Na verdade é um programa só, porque eu quero sempre direcionar para o desenho animado, que é o PixArt Animator. Você baixa esse programinha no Play Store, sei lá. É, então os alunos já começam a trabalhar esses elementos básicos no PixArt, né? No celular. E aí no segundo bimestre, aí sim, aí eu digo assim, olha, você sabia que esse programinha seu aí pode fazer um movimentozinho e tal? E aí no segundo bimestre eu dou uma aula de desenho animado, né? Então explico a história da animação, falo sobre os grandes produtores, né? Então, e no final do bimestre a prova deles é fazer um desenho animado, né? De um minuto, né? De meio minuto, enfim. É por turma, né? Por turma não, por grupos, né? Cada turma. Opa, eu acho que eu perdi o meu. Peguei? Pegou? Ih, será que eu. Peraí. Pegou? Aí, pegou! É, eles trabalham com desenho animado, né? Fazem mesmo desenho animado. Eu tenho vários aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada depois aqui, eu passo alguns desenhos para vocês aqui, né? Só compartilhar minha tela aqui com vocês. No terceiro bimestre, eu peço para eles estudarem um dos temas que eles gostariam que eles trabalharam, né, na verdade, no segundo bimestre, e eles têm que preparar um texto. E aí eu dou um básico, né, bem básico mesmo, sobre uma produção textual dissertativa. E no último bimestre, eles têm que fazer uma apresentação desses filmes que eles fizeram e com com algo voltado para algo mais acadêmico, né, mais teórico, né, para eles fazerem. Na segunda série eu me direciono mais para o audiovisual mesmo, né? Então eles já sabem utilizar o celular, faziam desenho animado, e aí eles têm que fazer um filme, né? Então eu começo a ensinar no primeiro bimestre o básico sobre ângulo, enfim, né? Cinema. No segundo bimestre eles fazem um filme e no terceiro bimestre eles têm que fazer um texto acadêmico um pouco mais difícil, né, do que o da primeira série. Por quê? Porque existe uma dificuldade de alunos da universidade de fazerem texto, de criar uma matéria, sei lá, um TCC, porque é lá no último, lá no final mesmo, que vocês já têm experiência grande em ler, né? E se vocês pudessem fazer isso já no ensino médio, né? Então, os alunos já criam um texto no ensino médio, né? No terceiro bimestre, né? Tanto a primeira como a segunda como a terceira série. Todos eles criam textos acadêmicos, não é acadêmico, né? Um texto escolar, né? Um texto dissertativo voltado para a arte. No segundo bimestre, na segunda série eu uso o cinema, né? Então eles têm que fazer alguma coisa sobre o cinema. Às vezes sobre música também, eu gosto também deles fazerem textos sobre músicas. Então, vocês vão escutar o disco tal da banda Engenheiros do Havaí, vão pegar uma música e vocês vão tentar descrever o que é essa música tal. Então, vão se fazendo vários textos. E no último bimestre, eles também têm que fazer uma apresentação dos filmes que eles fizeram. E na terceira série, né, além da questão do Enem, né, que eu me dedico bastante quanto ao Enem para a terceira série, fazer um texto acadêmico
No terceiro bimestre, aí sim, aí eles têm que fazer um TCC, sabia? Fazer um texto grande mesmo, com pelo menos 8 páginas, tem toda uma regrinha para eles fazerem. Eles já, né, já estão acostumados a fazer com os outros anos. E fazer um documentário, né? O material deles da terceira série é fazer um documentário. Então eles vão da brincadeira à parte séria sem nem perceber, né? Quando eles veem, já tem um artigo publicado. Sim, onde eu ensino, né? Tem a gente, eu e a professora Lígia, né? Que é professora de português, a gente criou em 2014 uma revista acadêmica, né? Uma revista que a gente possa falar sobre as nossas experiências, nós professores, falarmos sobre nossas experiências em sala de aula ou estudos sobre o ensino ou é, estatísticas, enfim, os professores vão entrando e vão colocando assuntos, né, dentro da revista, normalmente voltado para o artigo, mas também resenhas, né, então tem contos, tem poemas, e aos poucos os alunos também estão produzindo, né, então eu acho que desde o número 3 eu acho que os alunos estão sempre colocando alguma coisa, algum conto e tal, e na última agora a gente conseguiu uma parceria com alguns CIEPs e estamos fazendo os TCCs dos alunos do CIEPs estão sendo publicados nessa revista também, que é a revista Festim. Enfim, então a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? Enfim, é isso que eu faço em sala de aula, Levi. Bastante coisa, muito interessante. Eu É, também já tinha notado, eu acho que as meninas também, que realmente pelas poucas aulas, né, que nós conseguimos acompanhar, o senhor colocou bastante da performance, também a questão dos palhaços, aí comentou sobre a música e tal. Então eu percebi que tem toda essa questão de incorporar as outras áreas da arte também no ensino. bom, eu faço isso porque eu aprendi a agir assim, né? As minhas aulas eram assim, então é, eu posso direcionar, né? Então eu não posso simplesmente dar uma aula de audiovisual, que é uma coisa de artes visuais, né, voltado para as artes visuais, sem que o aluno saiba o que é uma atuação, o que é uma piada, o que é um palhaço, um circo. Então, sabe, eu vou preparando o aluno devagarzinho, olha, tal, tal, tal. Quando eles veem, já fizeram muita coisa já, né? Tem bastante coisa realmente feita. É, Não necessariamente bonitinha, tá certo? Tem muito aluno que faz de qualquer jeito, né? Como sempre, né? Mas tem muita coisa bacana mesmo que dá pra aproveitar em e projetos aí, aí, sei lá. outra pergunta é como você tem trabalhado esses temas, esse tipo de aula, agora durante a pandemia do Covid e tal. Vamos lá. Antes do Covid, em dezembro, eu acho, de 2019, eu todos os anos eu faço é, eu trato da saúde, né? Vou procurar um médico, né? Vou procurar um oculista. Sempre trabalhei de 6 em 6 meses eu procuro um dentista e tal. E quando eu fui fazer o meu exame de vista, né? O médico falou: opa, papai, tem alguma coisa errada aqui nesse seu olho esquerdo. Bom, eu só vejo pelo olho esquerdo, né? Eu não vejo pelo olho direito, por isso aqui, esse olho aqui, né? Então só vejo pelo olho esquerdo. E aí quando ele falou isso, eu falei, pronto, a gente cai, né? A gente né? Cai, caramba, eu vou ficar cego, que é isso, tal. E é, procurei, ele falou, olha, eu não tenho muita especialização, eu sou apenas um médico daqui da clínica, mas tento procurar o doutor tal, em tal canto, tal. Eu cheguei, fui lá, né, nesse outro doutor, aí doutor, rapaz, mandou fazer alguma coisa aqui, luzes e coisa e tal. Parece cabelo, né? Ó, meu cabelo também tem luzes. É, ele colocou uns lasers, sei lá, negócio lá colorido lá no meu olho
e ele percebeu que eu tava com um princípio de glaucoma no meu olho, né? Nesse olho aqui. E o outro olho com catarata, alguma coisa assim, né? Eu realmente tenho que fazer cirurgia logo nesse olho que eu não vejo. Mas enfim, um afeta o outro se eu deixar. E aí, naquela loucura, né? E caramba, vou ficar cego, pelo amor de Deus, tal. Isso já em janeiro, né? E começou a fevereiro, começo de fevereiro, aí eu falei, não, eu vou ter que falar com a diretora da escola e aí pedi uma licença para poder cuidar, né, desse olho, que realmente eu tive que usar colírio, coisa e tal, né, tem receitas e aí o médico passou, né, esse material todo para mim, esses remédios, tal, antibióticos, sei lá, enfim, foi um bocado de coisa que ele passou para mim. É, eu estava realmente bem mal mesmo, assim, não estava legal, não estava conseguindo, né? E aí fui no IPERN, falei com a diretora primeiro, olha, eu queria saber se eu conseguisse uma licença de 6 meses para cuidar aqui desse olho. O médico inclusive falou que eu não podia ter estresse. O meu grande lance não é luz, não é, mas é estresse de sala de aula, por exemplo, estresse de reunião, enfim, estresse de vida, né? Quanto menos estresse, melhor o remédio vai e tal. Aí a diretora, tá, beleza, não, tudo bem, eu vou dar esse um papel, né, pra ir pro IPERN. Aí fui no IPERN. Cara, não vá no IPERN não, cara, não vá não. Não vá não, que você se sente uma formiguinha, bicho. Cheguei lá, fui falar com a atendente, me perguntou o que era, tal, não sei o que. Chegou a minha vez, eu fui falar com a médica lá. Cara, bicho, eu tô com vontade de chorar aqui, viu? Só em me lembrar do que aconteceu. Ela falou assim, não, mas e se você usasse um óculos escuro, sei lá, específico dentro da sala de aula tal? Aí eu falei, moça, eu não posso simplesmente não posso dar aula. Se você quiser me, me colocar, me realocar para uma outra sala, tal, não sei o que. E aí, cara, a mulher humilhou legal. Não, eu não vou dar esse coisa pra você, a médica, né, lá tal. É, mas ao mesmo tempo, dentro das documentações, eu também sofro de gota, né? Então eu não posso ficar muito tempo em pé, também não posso ficar muito tempo andando, não posso ficar muito tempo sentado, enfim. Tem todo um problema comigo se eu entrar em crise. Aí dei uma chorada, né? Chorei assim, passei mal mesmo, assim, dentro do consultório lá da mulher do IPERN. E aí ela falou, olha, eu não posso, tal, não sei o quê, porque não é só vocês que são julgados, né? Nós também somos pelas nossas atitudes, tal. Mas vamos fazer o seguinte, é, para glaucoma ou para princípio de glaucoma, nós não temos como fazer isso, né? Ela segurou mesmo que não podia, mas para gota tem. Então vamos fazer o seguinte, eu deixo você nesse tempo, né? Que você vai se tratar, mas, ô meu irmão, chorei, viu? Chorei igual uma criança ali. Tô com vontade de chorar de novo aqui. Aí, resultado, em fevereiro, março, no caso, fiquei sem dar aula, né? Assim, comecei o ano, dei duas semanas de aula e parou. Não, uma semana, acho. 2 semanas, enfim. E parou, né? As minhas aulas e eu poderia ficar até setembro. Adivinha que era que tinha setembro? Tinha pandemia, cara. Ninguém podia ir para canto. Como não pode até agora? Impressionante como querem dar aula no pior momento de pandemia, pelo amor de Deus. É, E aí não pude, e aí eu falei, cara, se eu não voltar para a sala de aula, eu não vou ter salário no final do mês. Não, mas a governadora segurou que, né, os professores que estavam, tal, não sei o quê, enfim. Mas eu, né, todo mês eu voltava, cara, já pode? Cara, eu tô perdendo ano, eu tô perdendo ano. Os meus alunos, a rede não conseguiu professor de artes para os meus alunos. Aí quando foi em finalzinho de novembro, aí
me chamaram, né, surgiu um documento, né, nas redes sociais, dizendo que o hiperno estava funcionando, tal. Eu cheguei e fui. Aí fui. Quando eu chego lá, quem me atendeu foi um médico, né? O médico falou assim: qual é o seu problema, tal. Eu falei: não, eu quero voltar para a sala de aula, mas eu tô com esse lance da pandemia e eu queria saber o que fazer para poder voltar. Ele falou: cara, não é para voltar, cara, não volte, não é para ninguém voltar para a sala de aula. É, tem gente em São Paulo que voltou e está morrendo, enfim, deu todo um espasmo em mim, né, para eu não voltar para a sala de aula. Eu falei: mas mesmo assim eu tenho que mostrar o documento para comprovar que eu continuo com o mesmo problema, que no caso era a gota, né? Assim, graças a Deus, assim, sim, para ficar mais melhor para vocês aí, consegui, né, reverter o problema do glaucoma, tal. Então, graças a Deus, tô bem, apenas é, apenas os meus nervos ópticos ficaram muito largos, né? Então, daqui a um tempo realmente vou cegar, mas vai demorar um bom tempo ainda para isso acontecer. E aí, aí pronto, aí ele falou: não, então você vai ter que ir realmente no médico, do trabalho, conseguir um laudo, né? Dizendo que você tem gota, mas que você pode voltar para essa. Tá, beleza. Cheguei, fui, voltei. Quando eu volto, quem me atende? Uma médica. Cara, outra surra que eu levei. Ah, desgraça, meu amigo. É, essa médica falou assim: não, mas como é que você tá com gota? Gota não é problema para professor sair de sala de aula, tal, não sei o que. Eu falei: moça, eu tô querendo voltar para a sala de aula. Aí ela falou: não, você volta para a sala de aula e não se preocupe com as suas crises, porque se você tiver em crise, você se escora, cara. Você escora numa mesa, bicho, pra, pra ministrar a sua aula. Eu fiquei assim, ó, horrorizado com que essa médica falou. Eu falei: cara, eu realmente posso ficar pelo menos em pé, né? Eu fico imaginando outros professores, né, que tem problemas. Cara, nós somos uma sociedade doente e nós, professores, somos muito doentes. Mas enfim, ela conseguiu, né, ah, desfez o laudo, né, no caso, e voltei para a sala de aula. E foi quando vocês também entraram em contato comigo também, para poderem fazer ah, como é o trabalho final de vocês, né? Como é o nome? Estágio 1, isso. E aí, o professor Cleiton, né, que entrou em contato comigo, perguntou tal, e eu falei: olha, é isso. O que vocês pegaram de mim foi quase que todas as aulas, né? Eu acho que eu dei 14 aulas esse ano agora, e essas aulas vocês acompanharam, né? Vocês estavam lá comigo o tempo todo. É isso. Foi basicamente 14 aulas em pouquíssimas semanas, Em né? poucas semanas, mas também foram 14 semanas também, né? De qualquer forma, foi foi bastante conteúdo, viu, que eu consegui dar para os alunos lá. É, Então, questionários, né? Aulas, vocês assistiram também a aula, né? Online também. Enfim, foi isso. muito forte realmente o que você falou e ainda mais pensando, né, em toda essa conturbação, pensando que a gente vai ser futuros professores nessa situação de pandemia e como ainda existem pessoas, né, que agem dessa forma, É, com uma profissão que é tão, digamos, tão importante e ao mesmo tempo tão desvalorizada, né, mas realmente chocante. Eu espero muitos melhores por cima. obrigado. Mais alguma pergunta? As meninas estão tão caladas, cara. Ô, Eu tô querendo que elas falem mais também. É, eu gostaria de perguntar se houve alguma adaptação. Tudo bem que você disse que você não deu muitas aulas da pandemia, mas se houve alguma adaptação da forma como você estava trabalhando nessa passagem da presencial para virtual e como foi que você se adaptou a isso. certo, entendi. É,
já faz muitos anos que eu ministro aula online, né? Tipo, acho que desde 2009 que eu dou aula online, mas com tutoriais, né, na internet e tal. É, E quando eu voltei para a sala de aula, que falaram que as aulas teriam que ser online, eu falei, vixe, que massa, né? Tem um monte de professor que reclamou das aulas. Eu falei, vixe, meu irmão, show de bola. Aí, o que aconteceu? Eu passo um dia inteiro, na terça-feira, no caso, né? Elaborando todas as aulas, inclusive com questionários, com ah, vídeos, né? Tudo que deve acontecer nas aulas. Para a escola Ana Júlia, que é a escola do ensino médio, né, que eu ministro aula, mais aulas, é tranquilo, porque eu abro o Meet, dou a minha aula, os alunos tiram as suas dúvidas e eu é, respondo, né, tal, muda de uma sala para outra. Meet, Google Meet. Nas aulas do Almirante Tamandaré, que foi a parte, né, que vocês me acompanharam, as aulas foram um pouco mais complicadas, porque nem todos os alunos tinham internet e Wi-Fi, ou computadores, ou notebooks, né? Então, as aulas teriam que ser pelo celular. A escola já tinha um esquema, já todo montadinho, né? Então, eu só fiz me adaptar quanto a isso, né? A primeira aula eu achei muito esquisita, porque eu tinha que dar uma aula para duas turmas em dois grupos de WhatsApp diferentes. Então eu tinha que dar aula para sétima A e sétima B, primeira A e primeira B. E aí eu tinha que entrar no WhatsApp da primeira A e digitar: oi, gente. Hã? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí eu entrava na primeira A e dizia: Ele dá aula para o sétimo A e o sétimo B em grupos diferentes ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Assim, não. Sétima A e sétima B ao mesmo tempo, né? E primeira A e primeira B ao mesmo tempo em horários diferenciados, mas logo porque os assuntos são diferentes, não daria. Mas eu achei muito esquisito, né? Porque era assim, primeira A, aí dizia assim, boa tarde, gente. Aí ia para a primeira B, boa tarde, gente. Aí ia para a primeira A. Quais são as dúvidas que vocês tiveram da nossa última aula? Aí, sétima B, para a primeira B. Cara, trabalheira, viu? Tanto que na primeira oportunidade que eu tive, falei com a diretora, eu falei, eu posso juntar essas duas, primeira A e primeira B, numa turma só, primeira, e a sétima A e sétima B como sétima. Aí a professora falou, pode, dá um trabalho desgraçado, mas pode. Bicho, eu falei assim, gente, entra aqui nesse grupo, aí todo mundo entrou, fechei o grupo. Eu consegui rapidinho encher a turma, e ficou bem mais fácil, né? Inclusive vocês assistiram às aulas também, nesse formato, né, que é muito mais pessoal, né, muito mais personalizado, né, os alunos têm as suas dúvidas e o conteúdo é passado de forma mais direcionada, porque, cara, diga assim, ó, olha, vocês vão ler, sei lá, a página 20, aí é para a sétima B, olha, vocês vão ler a página 20. Aí surgiu uma pergunta de um e uma pergunta de outro, né? Às vezes eu respondia as perguntas opostas, né? Um perguntava, sei lá, o que é um clown, e a outra perguntava assim, por que é que o circo tem a cor azul e amarela, né? Aí eu respondia a azul e amarela em uma e respondia que era clown em outra, enfim. Dessa outra forma, né? Com duas turmas juntas foi bem melhor de trabalhar. Mas é isso, eu acho que eu me adaptei bem. Eu gosto de aula online. Se eu pudesse fazer 100%, né? O pessoal fala 75%, 100%, tudo online, que fica bacana para a gente compreender. Mas, ao mesmo tempo, deve ser uma aula mais livresca, né? Uma aula mais voltada para a teoria, para o livro, porque aulas de produção artística online eu acho bem complicado, sabe? Então, fico na história da arte, né? Então, fico nas descobertas, né? Então fica dentro da parte da Anna May, que é a contemplação, né? Então eles têm que contemplar e contextualizar. Então a gente deixa a parte prática para um outro horário, outro dia, né?
uma outra aula. É isso, Yara? Cadê ela? Fugiu. Sim, sim. Eu gostaria de saber também como que os alunos reagem às coisas que você propõe para eles. Perguntas e coisas do tipo, como que eles costumam reagir. Mas, assim, nessas aulas online ou nas aulas tradicionais mesmo, assim, sala de aula? Acho que no geral, se você puder falar como que era nas presenciais e como era no online, acho que fica Certo. mais fácil. Vamos lá. Devido ao ter sei lá, um conteúdo pré-programado, né, não independe do livro, certo? Qualquer livro que vier para a sala de aula, eu posso me adaptar. É só olhar quais são os capítulos, porque todos eles vão falar de teatro, vão falar de dança, vão falar de circo, vão falar de audiovisual, então todos eles vão. Então, sei lá, em um livro está na página 10 a página 20, no outro livro está na página 300, então é só, eu vou lá para a página 300 e me ajusto com isso. E ah, na primeira aula do ano, eu já preparo os alunos. Eu digo, olha, gente, vocês gostam de desenho animado? Não sei o que, né? Primeiro ano, né? Todo mundo pensa que ainda está no ensino fundamental. Ah, coitados. Quando eu começo, aí, aí eles percebem que o caldo é mais grosso um pouquinho. Aí eu digo para eles, ó, vocês gostam de desenho animado? Gosto, tá, não sei o que. Qual é o desenho animado que você gosta? Assim, eu vou preparando eles, né, quanto ao assunto. E aí uns falam sei lá, Dragon Ball, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco, sei lá, Hulk, enfim. E aí vou preparando eles ah, para irem se adaptando à linguagem, né? E aí depois, nessa primeira aula, eu digo, olha, segundo bimestre vocês vão fazer um desenho animado. Vocês não vão assistir desenho animado, vocês não vão falar sobre desenho animado, vocês não vão ter uma contextualização sobre desenho animado, vocês vão fazer desenho animado, né? E eles não acreditam, mas eu falo também sobre a questão dos elementos básicos de desenho na primeira aula e que eles vão fazer no celular a elaboração de texto e preparação de música também no terceiro bimestre, enfim, o que vai acontecer, eu falo tudo na primeira aula, né? Então eles anotam e aí eu digo, ó, lembra da primeira aula? Vamos fazer tal coisa. Ó, se lembra da primeira aula? Vamos fazer tal coisa. Isso para todos os anos. Para as aulas online, eu passo apenas o conteúdo. Como eu falei, né? O conteúdo livresco, né? Então, no lugar da gente fazer um desenho animado, eu falo sobre desenho animado, né? Então, no lugar da gente descobrir o conceito do que é arte em em termos históricos, né? Então, eu tenho que fazer livrescamente, né? Então, eu paro a aula, peço para eles lerem agora eu estou na minha aula, certo? E aí começa a falar, né? Aí falo de pré-história, enfim, pré, fa, faço a minha aula de forma falada, mas seguindo o que o livro pede. E é claro, dentro da minha escala, né? Do que eu tenho que fazer, no caso, do meu cronograma. É isso. E aí, Yara que não fala. Oh, Yara não, Ana que não fala. Vai, Levi, o jeito é você falar. Eu acho que tá terminando a entrevista. Tá quase. Eu acho que ela tava comendo alguma coisa. Ah, rapaz, hoje tem sopa. Hoje eu me esbaldo. Adoro. Se não puder fazer a próxima Ligou pergunta. a câmera, pegou a sopa. Ele ligou a câmera e pegou a sopa. Enfim, você tem alguma pergunta, Ana? Assim, qualquer coisa. Enquanto vocês se decidem aí, eu vou procurar aqui. Cadê? Ainda não? Eu vou. Quer muda da listinha que ela passou? É porque Se eu não. você quiser fazer a próxima Mas pergunta é uma da lista, pergunta que você tem é, interesse, que você veja daí, uhum. a lista montada.
Tudo bem. Experiências. Cara, eu tenho muita experiência de sala de aula. Na verdade, experiência de vida, né? Porque eu acho que eu já nasci com lápis na mão, sei lá. Sempre gostei de desenhar a minha vida inteira, né? Eu nasci no bairro de Manluísa e durante a minha primeira infância, né, eu morava, sei lá, morava na casa mais alta do Morro de Manluísa, né? Então, sei lá, de um lado eu via a praia, né? Aquele horizonte sem fim, se bem que o horizonte ele não tem fim. E do outro lado eu via o bairro, né? As casas, né? Os carros passando, né? É, e sempre gostei de desenhar, né? Os outros meninos gostavam de brincar, de, sei lá, polícia ladrão, tica. Jogar bola. Hein? Jogar bola. Joga, jogar bola não era um negócio muito interessante pra gente, não, porque era morro, né? Então a gente jogava a bola. Exato. Lá vai a gente correr pra poder pegar a bola e tal. É Mas, porque no meu caso eu também tive essa experiência de que eu era aquela criança que gostava de desenhar, mas é que todo mundo gostava de jogar bola, entendeu? pois é, Aí também tive muita experiência que eu ficava lá desenhando aí, caramba, velho, tu vai ficar desenhando o dia todo. exato. Joga bola, eu não, deixa pra lá. Mas assim, a primeira pessoa mesmo que eu vi desenhar assim, que a gente quando é criança desenha aqueles bolinho pauzinho, né, no caso. Mas eu via meu pai desenhando, cara, caramba, meu irmão, olha aí é que é desenho, né? Ele desenhava os cavaleiros, né? Desenhava os cavalos, os pistoleiros e tal. E eu via, né, tal, pô, queria desenhar desse jeito também. Enfim, o meu primeiro incentivo foi meu pai. Tem um artigo sobre isso no meu Academia Potedu, né? Procurem lá que vocês vão achar. Qualquer coisa a gente pode até achar aqui agora também. É, não, aliás, não é um artigo não, é uma. Quando a gente vai fazer o mestrado, a gente vai fazer a gente mostra a vida da gente, esqueci o nome. Aí tem lá, né? Tem esse material lá. Esqueci mesmo o nome. É... Hã? Seria a sua biografia? É mais ou menos como biografia, mas é uma biografia muito direcionada para o que você vai fazer, né? Então, como o mestrado eu queria trabalhar com desenho animado, então eu direcionei para o desenho animado. E é, aí sempre desenhei, sempre, né? Eu era o maluco da sala, né? Eu era o doidinho e tal. Todo mundo ia brincar e eu ficava desenhando, né? Enfim. É, aos 17 anos, eu odiava música. Eu tinha raiva de música. Porque qual eram as músicas que podiam ser escutadas na Natal dos anos 70, né? Então a gente só escutava Rádio Cabugi, AM e Rádio Poti AM, só, né? Não tinha, ninguém nem nunca imaginou ter uma televisão em casa. Então eu tinha raiva daquelas músicas de, sei lá, de Roberto Carlos, sei lá, música igual, sempre igual, e as mesmas músicas tal. Tinha tal de Rádio Nordeste que tinha um programa chamado Roberto Carlos Especial. Cara, eu tinha muita. Era o dia todinho, cara, com música de Roberto Carlos. Aqui lá surgiu um Tim Maia e tal. Pois é. Aí quando eu completei meus 13 anos, 12 anos, 13 anos, comecei a gente que é pobre, né, tem que começar logo cedo a se virar, né? E aí eu trabalhei para um cara chamado Jean Wagner. A mãe dele, Dona Rita, né, seu Paulo, o pai dele e tal. É, esse Jean, ele estudava comigo no Augusto Severo, ali na rua Jundiaí, eu acho, Apodi, enfim. É, esse cara, ele é simplesmente aquele Jean Fernandes que aparece na televisão, naquele negócio do Telebinguinho, como é? Não, como é? Capital, Cap, Natal Cap, né? É esse Jean aí, né? Eu passei um tempo trabalhando, ele tinha um trailer, a mãe dele tinha um trailer, enfim. E ele começou a falar de não sei o que, de um tal de rock, né? Que diabo. Eu me perguntei o que é rock, tal, não sei o que. Cara, e aí ele me apresentou nele. Ele estava escutando, né, com os colegas dele, né, que tem uma família classe média, mas um pouco mais abastada do que a gente. E aí, cara, eu escutei uma música chamada Quase Sem Querer, cara, do Legião Urbana.
eu me apaixonei. Eu disse, que é isso? Como é que surgiu isso, tal? E também um pouco depois o Será, né? E Tempo Perdido, né? Tempo Perdido foi, enfim, o pessoal gosta de Tempo Perdido, mas eu prefiro Quase Sem Querer, né? É linda, é uma música, pelo amor de Deus, que música é aquela? E depois eu descobri que não era de Renato Russo a música. Agora, né? O ano passado eu vim que, caramba, a música não é do Renato Russo, né? Descobri agora. Hã? Acabei de descobrir agora. A música é do Renato Rocha, né? Aquele, é o baixista, né? Que morreu lá, sei lá, 2014. E, e, cara, a música que eu mais gosto de Legião não é do Renato, pô, sacanagem. E aí a gente, né, pegava o violão, começava a pegar aquelas notas, tal. Então eu fiz um pequeno curso de violão, curso básico, bem básico, né, só as notas maiores e menores. E aí, vamos fazer uma banda, né, 17 anos, 18 anos, e entrei na minha primeira banda, né? Tinha três guitarristas, eu falei, pô, o que diabo eu vou fazer com guitarra? Então, trabalhei, né? Entendo bem Pedi. como é isso. Hã? Não escutei. Entendo bem como é isso. Tipo, também já tive essas experiências de uma banda com três violões, outras guitarras. Pois é, e aí pediram para mim tocar contrabaixo, né? E aí era muito simples, né? Era só aquela nota em cima, a nota grave da nota toda. Caramba, meu amigo, me apaixonei pelo contrabaixo. Ei, diabo de guitarra, vocês aí que se virem com a guitarra de vocês aí, que eu fico com contrabaixo aqui e tal. Até hoje, né? Sou apaixonado por contrabaixo. Já toquei muito guitarra, teclado, sanfona. Eu nunca me envolvi com percussão, né? Mas com música sim, com instrumentos de corda principalmente. Me dou muito bem, até com violino, né? Já toquei aquelas rabecas já. Mas, pô, contrabaixo, bicho. Contrabaixo que é a vibe aí, viu? É muito bom tocar contrabaixo. E aí, passei por muitas bandas, né? Sei lá, desde os meus 17 anos, faz, sei lá, 40 anos que eu toco contrabaixo. E é, em artes, no caso, né? Trabalhei com história em quadrinho durante muito tempo, né? Muito tempo. Desde 84, eu acho, até hoje, né? Trabalho com história em quadrinhos. Tenho centenas de histórias em quadrinhos publicadas nos Estados Unidos, na Europa. Ah, Tava vendo um vídeo seu no YouTube que era. Acho que é com software até bem antigo, assim, que geralmente a galera que trabalha com isso não usa. Mas eu achei muito interessante lá que você tá fazendo com aquelas retículas e botando nos quadrinhos e tal, e comentando sobre. eu acho que sim. Mas Eu acho que foi uma técnica era que um eu. vídeo muito antigo, era de uns 9 anos atrás. Sim, sim, sim. Eu acho que foi um dos primeiros. Acho que foi de 2007, eu acho. Que é 2009. Que Sim, eram. eu tinha assistido antes de conhecer você e tal, da gente se conhecer aqui. Foi Aí, mesmo. tipo, eu lembrei quando eu vi lá que era tipo Lula Borges. Aí eu acho que eu já ouvi o canal dele. Algumas coisas sobre esse plano. Pois é, pois é. É, Em 87 veio um belga aqui em Natal comprar histórias em quadrinhos, né? Que o pessoal falava que aqui tinha muito quadrinista. Nós aqui no Rio Grande do Norte temos uma tradição grande com história em quadrinho, né? Isso desde os anos 50, né? Quando o Brasil ainda estava, sei lá, descobrindo ainda as gráficas, nós já tínhamos é, gente trabalhando com história em quadrinho, né? E lá para Mossoró, com, com ilustração, né? Do moçoroense desde há muito tempo nós aqui temos, né, essa tradição com quadrinhos. E em 87 chegou esse belga e ele só comprou uma história em quadrinhos só, né? Que foi de Adrovando Claro. Nesse tempo eu era muito boy, cara. Eu só queria mesmo assim fazer as letrinhas, né? Eu achava lindo o trabalho de Galego, de Márcio José, Alcides, João Antônio, Lindenberg. Meu Deus, que coisa linda o trabalho dos quadrinhos daqueles caras. E Luiz Benício, acho que é isso. Lindo, 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 lindo. É uma coisa, sei lá, Alex Raymond, um negócio maravilhoso. Acho que vocês nem. Tô falando essas coisas aqui, vocês estão voando, né? Estão meio voados assim, porque. Eu, Mas é muito lindo, é muito lindo. E eu aí. já ouvi Hã? mas eu já ouvi falar nos nomes, mas eu não sei exatamente como
quais são, é. Mas tudo bem, tá de boa. Um dia vocês vão descobrir. É só pesquisar que, pô, tem muita coisa boa aqui. Pois é, 87, 97, ninguém nunca mais falou de história em quadrinho, né? De vender esse material de história em quadrinho. E aí, em 98, eu estava terminando a faculdade. Lá na Capitania das Artes surgiu um grupo, né? Foi quando o mangá começou a surgir por aqui, o RPG também começou a surgir por aqui, os grupos, né? De pessoas. E o pessoal dizendo, negócio de super-herói, não sei o que, isso não presta, tal, não sei o que. E o importante é mangá agora, tal, não sei o que, RPG. E tinha um dos caras que estava nessa reunião lá no na capitania, que é isso, cara. Se não fosse super-herói, não existiria nem um, um mangá esses tradicionais que a gente conhece de Dragon Ball, né? Cavaleiros do Zodíaco, nem existiriam isso porque eles pegaram as ideias dos super-heróis. O Goku, ele é meio que o Superman japonês, por causa que ele é também um alienígena que caiu na Terra e teve Exato, aquela... exato. E pegou uma lenda chinesa, né, para poder o Son Goku, né, para poder fazer a história do Goku, mas muito bacana também, mas é uma cópia, não tem o que falar. Sim, mas enfim, e aí ele defendendo, eu falei, chamei ele aqui num cantinho, né? E vem cá, como é teu nome? É Miguel. Rapaz, eu também gosto de super-herói. Vamos fazer uma revista de quadrinho? Vamos? Aí ele, vamos, pronto. Criamos, né, a Bio 47, né, um dos primeiros fanzines de super-heróis daqui do Rio Grande do Norte. Não é o primeiro, certo? Existia a Epopeia Potiguar, que trabalhava especificamente com desenho de... Como se chama, no caso? Hã? Não entendi direito. Como O se Ep- chama? Epopeia Potiguar, o nome da Epopeia. revistinha. Eu acho que teve 4 números ou foi 5 números nos anos 80, né? E aí a gente criou a revistinha Bio 47, porque nós somos feitos de 23 cromossomos do pai, né? 23 cromossomos da mãe. Só que os super-heróis teriam 47 cromossomos, né? Teria algo a mais, poder, coisa e tal. É apenas uma explicação para poder ter os poderes de super-herói. Criamos a Bio 47, teve 8 números. Começou como fanzine e terminou como uma revista, sei lá, quase profissional, assim, né? Capa colorida, tal, sendo distribuída em João Pessoa, tal, mas muito difícil de manter, né? Era só eu que conseguia o dinheiro para poder manter a revista e os outros caras só queriam desenhar, publicar, não sei o quê, mas também não entendiam nada da produção em si, né? Como eu vivia em gráfica, então eu conhecia as manhas, né, para poder fazer a revista. Inclusive aproveitar material de outras pessoas, tal. Então a gráfica imprimia, eu dizia, faz um bottom aqui, tal. Colocava lá com os super-heróis da gente, tal. E acabou a revista em 2001, eu acho. Aí em 2002, conversando, a gente acabou conhecendo muita gente. E eu acabei fazendo junto, convidando, né, assim como eu convidei Miguel, né? Acabei convidando vários artistas do Brasil inteiro para fazer uma cooperativa, né? Eu acho que foi a primeira cooperativa informal, né? Cooperativa por sermos cooperados, não uma cooperativa formal, né? Com documentos e tal, mas foi a primeira cooperativa de quadrinhos do Brasil, né? Foi essa, a Brado Retumbante, o nome do grupo, né? Inclusive fui eu também que dei o nome do grupo e criamos uma revista em quadrinho multiestadual, interestadual, né? A qual tinha história, uma personagem minha com o roteiro do cara de Pernambuco, com os desenhos do cara, sei lá, do Piauí. Enfim, a gente conseguiu fazer um negócio bacana mesmo, né? Nessa Brado Retumbante. O nome da revista também era Brado Retumbante. A partir de 2008 surgiu um outro tipo de brado retumbante, que era tipo filmes, mas isso já era lá em São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro, lá para o sul. E a gente foi meio que perdendo, né, o gás, né, também e tal, e
um discutia, outro discutia tal. Eu quero publicar, enfim. Sempre em grupos, né, em coletivos, sempre tem esses problemas, né, principalmente de ego. Acaba muita coisa o ego. É, bom, nesse meio tempo, em 2004, eu já coloria, né, aquele colorido que você viu do caso, né, que foi, acho que foi uma menina, The Daughter, era a filha do coveiro, o nome desse desenho, né, que acho que foi que você viu. Inclusive tem uma aulas também, né, como fazer a minha técnica com mouse, né, desenhar, pintar com mouse, hein, colorir com mouse, né, não era brinquedo não naquele tempo. E ficava bacana, né, com volume, né, tal, ficava bacana o material. É, esse grupo também não tinha como comprar as fontes da Chromecraft. E aí eu resolvi, eu mesmo fiz uma fonte, né? Eu fiz a fonte Reverbo primeiro, que é o nome do meu e-mail, né? E-mail Reverb, então eu fiz a fonte Reverbo. E depois eu fiz a fonte Lula Borges. Essa fonte Lula Borges, até hoje o pessoal usa essa fonte como, sei lá, uma referência sei lá, no mundo todo. Eu já vi gente na França, sei lá, nos Estados Unidos. A Panini usa essa fonte, né? É, eu deixei ela livre, então qualquer um pode usar, então qualquer pessoa pode usar, não precisa pagar nada, nem. Deixei livre, né? Eu sabia qual era a dificuldade do pessoal em conseguir comprar, né, o direito de utilizar uma fonte, né? Então eu criei essa fonte para facilitar a vida dos quadrinistas daqui do Brasil. É, e conhecia muita gente, né? Então em 2004 um colega falou assim: olha, você colore, rapaz, você colore até bem. Eu falei: mas eu não tenho mesa não, é só no mouse, é tudo no mouse, tá? Beleza, tal. Vem cá, você podia fazer uma história em quadrinho para mim, com 4 páginas. Vai ser publicado lá na editora Scala, lá de São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro. Bom, o pessoal não tá pagando nada não, tá certo? Então falei: não, cara, show de bola, manda aí pra mim que eu faço. Não prometo fazer tão rápido não, mas enfim, em uma semana eu consegui fazer tudo, terminei, entreguei pra ele, né, tal. Aí ele falou: Lula, eu falei: oi, é o seguinte, na verdade aquilo ali era um teste que eu tava querendo fazer com você. A revistinha foi publicada, né, tá, foi, né, saiu a edição, tá, com ela. Na verdade eu tava querendo fazer um teste com você, eu queria saber se você poderia colorir esse material, porque tem uma editora lá nos Estados Unidos que está querendo um colorista. Quer dizer, eu tenho toda uma equipe, mas está faltando colorista. Você quer trabalhar com esse material? Você vai ganhar $100 por página. Eu, hã? Hein? 100? O quê? Ou seja, eram 15 páginas, cara, era $1.500, bicho. Era um dinheiro, viu? Era um dinheiro. Aí, resultado. Fiz, né, a primeira. Aí, aí ele sumiu. Eu falei: eu sabia que ia acontecer isso, né? Ele sumiu e não entrou em contato mesmo. Eu entrei em contato com ele várias vezes. Aí, e o pior, eu não entreguei o material para ele, né? Eu entreguei tipo uma cópiazinha para ele ver que estava sendo colorido. Só que dentro dos e-mails que ele mandou para mim, tinha um e-mail de um cara que eu aparentemente era americano. Aí eu perguntei, eu cheguei e mandei um e-mail para esse cara e disse: olha, eu tô com essa história em quadrinho aqui. Eu queria saber se é a sua. Ele falou: vixe, a minha! Caramba! Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe pagar os $1.500, mas você vai ter que dividir esse dinheiro entre artista, desenhista, né, colorista e tal, roteirista. Eu falei: bicho, eu faço, cara. Ou seja, eu ia ficar com, sei lá, $500, mas mesmo assim, pô, dinheiro bacana mesmo. Aí mandei, né, o material para ele me pagou. Só que eu não recebi, porque ele mandou dos Estados Unidos, né? Mandou um cheque. Quando chegou aqui, o pessoal: para, isso aqui não é um cheque, não, isso aqui é um papel. Não tem valor nenhum pra gente aqui, né? Isso no Banco do Brasil. Eu falei: tá, bexiga, e agora? O que é que eu faço? E aí fiquei conversando com o cara, né? E a gente foi buscando alternativas, até que surgiu o Western Union, que é um envio de dinheiro que existe online. E aí consegui, né, um desconto desgraçado que o Banco do Brasil fazia. Cara, consegui. Fiz, sei lá, como eu falei, centenas e centenas de histórias em quadrinhos de
com vários temas, né? Super-herói, erótico, sei lá, infantil, tudo, bíblico, todo tipo de história em quadrinhos a gente fez. A gente porque eu sempre tinha que chamar outras pessoas para trabalhar comigo, né? Isso foi até 2013, eu acho, 2011, 2013. Aí parei, né, também, comecei a ministrar aula e você sabe, toma tempo, a gente tem que estudar e tal. Então fui parando, né, passei o material para Salasa, até hoje ele continua fazendo esses trabalhos. Enfim, tá um bocado de experiência, né? De bandas eu não vou nem falar, tá certo? Mas já toquei com banda de, sei lá, seresta, banda de baile, banda de rock, banda de afoxé, axé, samba. Já toquei no meio da avenida já tocando. Ê, malandro do samba. E eu lá acompanhando o pessoal. E a minha última experiência foi a banda de hard rock e de heavy metal, né? Que foi a Luártica. Heavy metal, power metal, bacana. Adorava as músicas. Existe as músicas no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada. Da Luártica, né, no caso. E da Raios Gama, né? Que era hard rock. Muito, muito, muito lindo. As músicas eram bacanas, mas ego, entra gente, sai gente, a gente vai cansando até que eu falei, não quero, música eu não quero mais. E aí vendi contrabaixo, né? Vendi caixa de som. Comprei a caixa de som por 2.000 conto, vendi por 500. Ai meu Deus. Horrível. Mas enfim, rapaz, tem um bocado de experiência, né? Em sala de aula também, todos os anos, existe uma exposição dos meus alunos com os vídeos, né, que eles fazem. No caso é uma mostra de cinema que eles fazem. E uma mostra de documentários que os alunos da terceira série fazem assim, must, né? Um negócio bacana mesmo assim, com celular, com o vento batendo no microfone, ninguém escuta nada, mas bicho, bacana, bacana assim, eles se sentem escola, né? Isso falando em termos de dentro da sala de aula, no caso. Enfim, tem um bocado de experiência aí, É tem. realmente uma vasta experiência, eu diria. Mas agora me surgiu uma outra pergunta que seria também em relação ao que você está falando agora, que é como é que você avalia os alunos na sala de aula? Tipo, quais são as formas de avaliação, os métodos de avaliação, Ah, tipo, gostei, gostei. da Boa pergunta. prova? Eu nem sabia o que diabo era isso quando eu comecei quando eu terminei o curso de artes, né? No caso, se eu fosse, pronto, foi uma das coisas que eu me direcionei quando eu terminei meu curso. Eu falei, não vou ministrar aula de artes enquanto eu não souber o que é ministrar uma aula de artes, o que é artes, como ensinar corretamente a um aluno, tanto na parte prática, né, como na teórica também. E passei 10 anos só produzindo, né? Então, quadrinhos, música, teatro, vídeo. Nossa, eu tenho filmes e filmes e filmes. É só entrar no meu canal que dá pra ver. É, acho que eu estou chegando a 250 filmes, né? De aula, de vídeo, enfim, muitos filmes. E aí a forma que eu chego, né, para os alunos é o que a gente chama, né, na academia da forma alternativa formativa, que são as aulas passo a passo, né? Então você vai avaliando os alunos conforme o ano vai passando. Então, existem alunos que são muito ruins de se fazer as coisas, de se fazer um trabalho, mas bicho, quando pegam numa câmera, dão show, sabe? Então, não dá para avaliar para baixo um aluno desse. E isso eles vão percebendo aos poucos, eles vão pegando aos poucos. E é claro, né, que tem um aluno que não faz nada, né? Tem um aluno que falta a aula, né? Tem um aluno que chega no final da aula e diz, professor, tô aqui, ó, bota presença em mim aí, porque tô aqui, né? Mas a média pelo menos dos meus alunos são de média, são assim, tudo acima de 6. Para mim é tudo acima de 6. Existem alguns alunos, poucos alunos, vocês vão aprender a se adaptar com eles também.
especialmente as turmas C e D. Aí vem a E, F, a G, H, né? A partir da D, como dizem por aí, é descendo a ladeira, né? No caso, que realmente tem alunos que não pensam que um dia vão ficar velho, né? Não pensam que um dia vão precisar de emprego, né? Não pensam que talvez eles possam ir para uma universidade. Mas a média dos alunos na primeira série, os meus alunos, eles sabem que vão fazer o Enem. Eles sabem que eles vão para a faculdade. Todos vão? Não. Mas grande parte dos alunos, sim. Eu fico vendo, sei lá, essas escolas particulares. Eu não sou contra escolas particulares. Quem tiver seu dinheiro, que pague sua escola particular, privada, né? Eu estou aprendendo a falar como tu, isso, Levita. Privada, acabei de falar privada agora. É... Outras pessoas já falaram isso pra mim também. Eu acho que é igual a ficar gago, né? A gente começa a falar com gago, começa a ficar gago também. Falar com R agora. Mas eu vejo uma escola, sei lá, uma escola. Não essas escolas grandes, né? Hipócritas, sei lá, enfim. Mas qualquer escola, ela, sei lá, passa um aluno na escola, no Enem aí. O aluno tal passou em, sei lá, medicina, advocacia, em artes. Passou. O aluno. E aí, bicho, por ano, lá no Ana Júlia, só o Ana Júlia, né, no caso, porque agora que eu estou me chegando no Almirante, mas só no Ana Júlia eu acho que por ano é cerca de 30, 40 alunos, bicho. Isso é em uma escola do estado que passa no Enem, né? Você fica imaginando a quantidade de escolas que existem e quantidade de alunos que passam no Enem em termos de escola pública. Mas ninguém vê isso, bicho. Ninguém observa, ninguém percebe. E eu faço questão de dizer aos meus alunos desde a primeira aula: vocês devem fazer o Enem. Vocês têm que fazer o Enem. Porque enquanto eles ficam dizendo, talvez eu faça, talvez não faça, os alunos de escola particular ficam comendo, né, o Enem, né? Eles, sei lá, acordam com o Enem, dormem com o Enem, vivem com o Enem, é Enem o tempo todo, né, para poder passar. E é uma vitória muito grande o aluno de escola pública passar nesse tipo de aula, porque a gente tem que preparar eles não para passar no Enem. Um professor de escola pública não é para preparar um aluno para passar no Enem. E aí, acho que alguém de Bolsonaro vai pegar essa minha frase, né? Vai dizer assim: o professor Lula não se preocupa com o Enem, meu Deus, e coisa. Não. A gente tem que se preocupar com a vida do aluno. Como vai ser a vida dele dali para frente. Compreende? A gente tem que preparar o aluno para o Enem também. Sabe? Eu acho que dá até fazer uma música. Preparar para o Enem também. Mas principalmente, cara, para a vida. Não é todo mundo que vai passar no Enem. Não é todo mundo que vai conseguir um emprego. E não é todo mundo que vai conseguir um emprego, sei lá, no Nordestão. Tá vendo que eu estou baixando o nível, né? Ser caixa, sei lá. Não é todo mundo. Muitas e muitas meninas são enganadas dentro da vivência social delas. E eu converso muito com as meninas. Ih, caramba, é isso. Converso muito com as meninas e elas, sei lá, a preocupação delas é cuidar de menino, né? Olha, professor, eu sei que o senhor se preocupa muito com a gente para estudar e coisa e tal, mas sei lá, eu quero ter a minha vidinha mesmo, sabe? Ter meus 3 filhos. Eu falo, caramba, você, assim, nessa idade, né, pensando em ter 3 filhos, né, em cuidar do marido, a gente tem que preparar o aluno para mais do que isso. A vida é mais do que isso, sabe? Então, a minha preocupação em termos de vivência em sala de aula é fazer com que o aluno chegue no Enem. E para ele chegar no Enem, ele tem que passar por passos. E esses passos eu tenho que ter um certo controle sobre o que é que está acontecendo com eles, né? Então, tem sala que eu consigo saber quem são os alunos. Tem outra sala que eu não consigo saber quem são os alunos. E para saber quem são esses alunos, eu tenho que dar esse método de avaliação formativa, né? Esse é o meu tipo normal de avaliação, mas a tradicional também eu faço tranquilamente, logo porque o Enem é muito tradicional, cara. É assim, é lógica, pronto, é matemática e português só, né? Não existe arte, não existe geografia.
tudo como é que chama? Conhecimento lógico e literatura não. Interpretação do texto. Interpretação de texto, né? Então é isso, né? Não existe música, né? Não existe geografia, não existe, é só matemática e português. Eu acho que é por isso que o governo Temer mudou completamente as diretrizes da BNCC para ser matemática e português. O resto não importa, né? É como se nós não importássemos. Especialmente artes, né? Filosofia, que faz os alunos perceberem o mundo muito mais do que simplesmente viver, né? Trabalhar e, sei lá, ter a arte apenas como entretenimento apenas. Não é. A arte é ver o mundo, né? Ver mais do que os olhos podem alcançar. Eu acho que tá bom por aqui, não é mesmo, galera? O que vocês acham? Acho que tá bem completo, assim, você já conseguiu falar sobre tudo. Uma outra pergunta que a gente tem aqui também já foi respondida, anteriormente, que era uma pergunta bem respondida bem no início, assim, sobre alguma experiência que você já teve na escola, assim, positivas e negativas em relação à área que você estava trabalhando, né, na matéria, que eu acho que quando você falou lá sobre os grupos, né, que eram separados, isso já mostra também uma característica negativa. Também uma positiva por ela ter cedido, você também ter conseguido juntar esses grupos. Então teve Também. essa flexibilidade, né? Sim, sobre as experiências em sala de aula, né? Hoje em dia eu trabalho mesmo com desenho animado, né? Em celular, porque os alunos usam o celular. Os alunos têm o celular, então o tempinho que eles tiverem, né? Se dedicarem, conseguem fazer bons desenhos animados, né? Como eu falei para vocês que eu podia mostrar. Mas antes, até 2016, eu acho, eu trabalhava mais especificamente com 3D, né, em sala de aula. Os alunos faziam elementos em 3D, animações em 3D, dentro dos laboratórios de informática. Né? Eu não tinha uma visão mais audiovisual, eu tinha uma visão apenas de animação tecnológica, né? Animação em 3 dimensões. E aí, e aí apresentaram o projeto, sei lá, para a SEC, né? E a gente fez um artigo também sobre o assunto e tal. E a SEC achou tão bacana, cara, que em 2015 falaram que iriam atualizar os computadores da escola para a gente poder trabalhar e fazer e coisa e tal. De repente chegou em 2015, chegou umas caixas lá com os computadores, né? Os computadores até novos, né? 2015, os computadores de 2012 até que bacana. Aí eles não desmontaram computadores e tiraram os computadores que estavam funcionando em sala de aula, né? No laboratório de informática. Mas não montaram os computadores, né? Então 2016 foi em branco, né? Eu não fiz material de 3D, né, com os alunos, usando 3D dentro das salas de aula, no caso. E aí passou 2017, eles não montaram o computador, né? Não montaram os computadores, né? Então 2 anos, 3 anos. Aí eu falei, cara, eu vou montar esses computadores, eu vou montar. E aí, quando eu falei que ia montar, né, o diretor falou, eu vou perguntar lá a SEC se a gente mesmo pode montar. E a SEC falou, olha, vocês não podem montar, e se vocês montarem, vocês podem ser exonerados. Eu falei, é o que, me? Mas vocês tiraram o que a gente tinha aqui, como é que vocês podem... Demoraram mais quantos anos para montar o computador? Resultado, montaram o ano passado. E foi tipo, que quiseram roubar os computadores ou alguma coisa do tipo, viram os computadores e já estava desmontado, né? Já estava tipo fora das caixas e tal. E vamos montar, né? A gente não pode deixar isso, pelo menos estava na caixa, agora não está mais. E aí montaram os computadores, eu acho. Eu acho que a SEC também entrou em contato e disse que se houvesse professores, né, ou pessoas que esses problemas, sabe, de informática e tal. E aí quando eu pensava dar umas aulas de AutoCAD não, de FreeCAD, né, para os alunos e tal, aí pandemia, pá, né? Tudo parado, os computadores estavam tudo lindo lá, montados, bacana, tudo funcionando. Alguns com Windows, outros com Linux. Também isso para mim não tem problema, né? Ao contrário, o Linux com a linguagem
livre, né, uma linguagem open source, é até melhor para os alunos aprenderem a trabalhar também. Mas é isso, né? Antes da animação eu trabalhava com 3D, né, com os alunos, e eles adoravam. Faziam uma exposição no final do ano em 3D, né? Os elementos rodando lá na sala de aula, os professores adoravam. Imagino, deve ser uma aula bem dinâmica. Alguém tem mais uma pergunta de vocês, tá? Acho que a gente pode concluir a gravação por aqui. Ok, então. E muito obrigado por falar tudo isso. Foi muito interessante. Deu pra se conhecer melhor, também tirar muitas dúvidas. E a gente poder, a partir daqui, começar a pensar de uma forma melhor de como trabalhar, né, também nas próximas aulas. Pronto, eu vou disponibilizar imediatamente esse vídeo, tá certo, para vocês, quer dizer, para todo mundo, né? Para quem quiser, no caso, para conhecer um pouco mais até sobre o trabalho dos alunos da UFRN, né? O empenho de vocês. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada, professor, pelo seu tempo. Pois é. De nada, de nada. Estamos aqui para isso e sempre que vocês quiserem, meus queridos, podem entrar em contato. Estou sempre aqui para ajudar vocês. A nossa coordenadora, no caso, a Arlete? coordenadora do estágio, né? Ela fala de, tipo, da situação em que nessa entrevista poderia ocorrer de ter uma fala muito mecânica da pessoa que está sendo entrevistada, e aí fica muito curto, entendeu? E tal. Mas, tipo, foi na verdade o contrário, né? A gente conversou bastante. Foi ótimo. Obrigado, obrigado. Eu me sinto muito feliz assim, e muito honrado também em saber que a nossa vivência, né, a vivência dos professores mais antigos, né, e uma hora vocês vão estar aqui, viu? Uma hora os outros alunos, né, que vão se formar, vão começar a conversar com vocês e, sabe, a única coisa é ter calma, respirem que as respostas saem mais tranquilamente. Tá certo? Olha, a Ana tá querendo falar. Ela ligou o microfone. É, mas pra agradecer mesmo, que eu tava no mudo e acabei nem agradecendo. Eu percebi. Foi, né? Mas, Tá bom, minha querida. Muito obrigado vocês, tá certo? Por me escolherem, né, para ser o, sei lá, como é, o professor orientador, né, de vocês. Não sei como é o nome. Hã? Professor supervisor. Isso, Professor exatamente. supervisor. E não Supervisor, exatamente. Bom, pelo menos foi super em alguma coisa, né? Assim, super forte. Valeu, meus queridos. Boa noite, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Muito obrigado. De nada.